Oi Brasil, esse aqui vai ser o nosso primeiro vídeo sobre história do cinema, eu espero que vocês gostem. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre como o cinema começou. Muita gente só fala assim, os irmãos Lumière, mas tem muito mais coisas sobre o início da história do cinema que eu queria contar pra vocês aqui. O cinema não começou de um dia pro outro, não foi assim, os irmãos Lumière falaram assim, precisamos de um invento assim assado, eles foram lá e inventaram. Não, o cinema já estava sendo construído há muitos séculos. No século XVI já tinha os teatros de luz, no século XVII já existia a lanterna mágica, que foi um primórdio assim de um projetor que exibia coisas assim na parede, numa tela. No século XIX também veio a fotografia e ao longo desses anos todos tiveram vários outros experimentos, outras invenções que tiveram muita relação com o cinema. Lá na antiguidade, Platão já tinha falado da alegoria da caverna, que era como se fosse uma sala de projeção, uma sala escura, em que você ficava observando imagens. Então desde sempre teve essa fascinação por imagens, e aí aos poucos essas imagens começaram a querer ter movimento. E é engraçado porque alguns dos avanços que teve nesse primeiro cinema, assim, quando inventaram o cinematógrafo, muitas descobertas foram feitas sem querer. Teve um cara que ele era um fisiologista francês, que ele chamava Etienne, e ele estava fazendo uma pesquisa sobre movimento animal, nada a ver com cinema. E esse cara, estudando o movimento, ele queria tirar, tipo, várias fotos para ele observar como a evolução do movimento ocorria. E esse estudo que ele fez ajudou a criação do cinematógrafo. O principal motivo da criação desse cinematógrafo era a vontade de fazer uma simulação de movimento. Também teve a criação do kinetoscópio, que era como se fosse um cineminha individual, que você olhava num buraquinho assim e via imagens, fingindo estar em movimento. Existiam várias geringoncinhas assim que faziam esse tipo de coisa. E aí vieram os irmãos Lumière na França e o Thomas Edison nos Estados Unidos, e mais ou menos ao mesmo tempo eles inventaram coisas muito parecidas que depois viraram o cinematógrafo. O mais legal é que o cinematógrafo, ele não só projetava, como ele também filmava. Então você já filmava e já projetava no mesmo aparelho. Essa invenção deles aconteceu em 1895. A partir daí, eles começaram a fazer vários mini filminhos. Todos esses filmes eram super curtinhos, óbvio que nessa época ainda não tinha som, então eram vários filmezinhos, a maioria deles documental. No início, todo mundo achava que o cinema ia tomar o mesmo rumo da fotografia, que ia ser mais documental, que ia ser filmar coisas que já existem. Mas acabou que o cinema hoje é muito mais voltado pro onírico, pra viagem, pra histórias de ficção, do que pro documental. Claro que a gente tem documentários e tudo mais, mas o cinema popular hoje é ficção. Antes do cinema virar a indústria que ele é hoje, ele era apenas parte de um grande espetáculo. Existiam lugares chamados de vaudevilles na França e penny arcade nos Estados Unidos. Penny arcade porque você pagava um penny, você pagava tipo uma moeda pra entrar. Os vaudevilles eram lugares meio de trabalhadores de fábrica. Nos Estados Unidos, principalmente, tinha muitos imigrantes, porque foi nessa época que rolou muita imigração pros Estados Unidos. Era super baixo nível, tinha gente bebendo, tinha prostituição ao redor. E nesses lugares, o cinema nem chegava a ser uma atração, ele era um negócio que passava entre as atrações. Lá tinha espetáculo burlesco, tinha teatro, tinha circo, tinha aqueles espetáculos com animais, ou então o que eles chamavam de aberrações, né, que eram pessoas deformadas ou com alguma deficiência, que eles faziam daquilo uma piada, alguma cena engraçada, palhaço, esse tipo de coisa. Assim, os vaudevilles passavam várias coisas. Imagina assim, um monte de gente fumando e bebendo, com prostitutas ao redor, coisas acontecendo no palco. Era um lugar bem louco. E entre um espetáculo e outro passavam os mini filminhos, que eles tinham duração assim de segundos até 5 minutos no máximo. Eles eram super curtinhos. E sinceramente nessa época ninguém devia olhar pro que tava passando na tela essa hora. É tipo a propaganda hoje em dia, que você para de ver pra fazer outra coisa. Então na hora do cinema devia ser a hora que todo mundo ia no banheiro, ia comprar cigarro, ia bater papo com as prostitutas, coisas assim. Mais ou menos nessa época também surgiram os Nickelodeons. Se você não sabia por que aquele canal de criança chama Nickelodeon, agora você vai descobrir. Nickelodeons também tem referência ao fato de ser um Nick, que era uma moedinha que você pagava pra entrar. Só que os Nickelodeons eram mais voltados pro cinema. Era tipo um armazém adaptado, um lugar sujo, esquisito, que eles adaptavam pra passar uns filmes. Mas assim, não tinha cadeira, todo mundo ficava ali dentro fumando, bebendo. Era o mesmo público dos vaudevilles, assim, trecheira. E nos Nickelodeon tinha mais público ainda dos imigrantes, porque os imigrantes às vezes não sabiam falar inglês. E como os filmes eram mudos, você não precisava de nada pra assistir, você só assistia. Claro que nesse início muitos filmes ainda tinham uma explicação, um narrador que vinha com o filme, vinha um papel, e o narrador ia explicando o filme, explicando a história mais ou menos. Hoje em dia é meio bobo a gente pensar que pai precisava de um narrador. E ela vai começar a falar: dê um sorriso meigo, César
está olhando lá atrás. Eles nunca tinham visto nada em movimento, nenhuma historinha passando, nada acontecendo. Então imagina para as primeiras pessoas que viram um filme na frente delas. Sempre que chega uma coisa nova, um objeto novo, ou talvez uma nova linguagem, a gente tem que se adaptar a essa linguagem. E a forma que eles utilizaram nesse início foi isso, foi essa explicação. E também os filmes não tinham som, então nesses Nickelodeons tinha um pianista que ficava tocando a música que ele achava legal, que dava na telha. Eu acho que esse filme combina com isso aqui, e tocava. Então não tinha assim, com este filme tocar esta música. Não, a pessoa tocava o que ela quisesse. Então esse primeiro cinema era muito voltado para os proletários, trabalhadores, imigrantes, principalmente público masculino. Tudo isso porque é esse público que frequentava esses vaudevilles e os Nickelodeons. Não é porque eles queriam restringir um público, eles faziam para quem ia no lugar, e quem ia no lugar era homem trabalhador e muitas vezes imigrante. Nesse primeiro cinema, o que eles passavam era o que eles chamavam de atualidades e coisas documentais. Eles filmavam os próprios espetáculos que passavam nos vaudevilles para passar no Nickelodeon, por exemplo. Eles faziam também, tipo, umas atualidades reconstituídas, assim, tipo, uma cena da história recente que aconteceu, eles iam lá e reconstituíam. Mas, assim, sempre teatro filmado, uma câmera parada e as coisas acontecendo na tela. Foi um pouquinho depois que eles começaram a aprender a usar o corte pra contar a história e tudo mais. Nessa época também tinham algumas histórias, assim, de conto de fada, mas o que tinha também muito era pornografia. E eles usavam o nome de teasers, pra não falar pornografia. No catálogo tava escrito teasers. Basicamente, coisas eróticas. Nessa época não tinha, tipo, brasileirinhas mostrando, não. Era assim, mulheres de maiô, coladinho. Alguns filmes começaram a fazer no frontal. Não tinha, tipo, sexo, pegação. Tinha, às vezes, um beijo, que às vezes um beijo, assim, de perto na tela era, nossa, é uma coisa horrível. Era uma coisa, assim, mais erótica. Tinham produtoras especializadas nesse tipo de produção. Às vezes tinha historinha de adultério, ou então coisas bem simples, tipo uma mulher tirando a roupa pra ir deitar na cama. Nessa época as histórias não eram tão elaboradas. Tinha muita pornografia também nos peep shows. Peep shows eram lugares que tinham vários kinetoscópios. Kinetoscópio é aquele que eu falei que você fica ali sozinho vendo uma imagem, assim. Então tinha muita fotinha de mulher gostosinha, de roupinha, de biquininho. E rolava muita masturbação nos peep shows e nos Nickelodeons. E era uma coisa assim que rolava. Não era uma coisa assim lá no cantinho. Todo mundo se masturbava, era nojento. Principalmente nos peep shows, que deve ser mais quietinho, assim, você ali, sabe? No filme Cinema Paradiso, ele já tá bem avançado no tempo, nem era nesse início, e mostra a gente se masturbando no cinema, então era uma coisa que acontecia. E eles tentavam muito reprimir esse tipo de coisa, mas era meio difícil. Até que o governo americano começou com uma onda de moralidade e tentou fazer um regulamento pra poder proibir esse tipo de putaria. Então ele proibiu várias coisas, várias salas de kinetoscópio, proibiu vários filmes de passarem, eles começaram a fazer uma regulação assim, mó careta e mó chata, mas que foi o que causou a mudança no cinema. Em 1908, um prefeito se recusou a renovar as licenças dos Nickelodeons e aí começou uma revolução. Tiraram a venda de álcool, tentaram diminuir a prostituição, eles tentaram dar uma limpeza nos Nickelodeons pra subir um pouco o nível. A imprensa falava muito mal, então o cinema era considerado uma coisa de baixo escalão, era considerado putaria, porque tinha muito isso também. Claro que tinham vários filminhos legaisinhos, ok? E tinham os filmes de putaria também. Então a imprensa metia o pau, falava que era bestial, que era repugnante, falava coisas horríveis, assim, de um beijo. Imagina se esses caras vissem hoje em dia como tá as coisas. Era muito vulgar e eles queriam trazer um público mais família pro cinema, deixar o negócio um pouquinho mais nivelado. E aí os produtores nos Estados Unidos perceberam que eles tinham que mudar os filmes que eles faziam. Se eles queriam atrair outro público, se o negócio ia melhorar o nível, eles tinham que melhorar o nível dos filmes deles também. Então essas pessoas que investiam no cinema, junto com os produtores, o roteirista, o cenógrafo, várias pessoas se juntaram pra pensar em uma revolução. Como eles iam trazer outro público pro cinema? O que eles deviam fazer? Que histórias eles deviam contar? Só que tudo isso eu vou contar no próximo vídeo pra vocês, que eu não quero que fique muito longo. Fala aí nos comentários se você gostou, se você quer mais vídeos de história do cinema. Eu tô com muita vontade de fazer vários. Também quero fazer vídeos sobre alguns diretores. Eu acho que o próximo deve ser sobre o Méliès, que também é dessa época do início do cinema. Então é isso, assina o canal, curte o vídeo e até o próximo. Tchau!